Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a professora Paula Couto e eu vou falar para vocês sobre equações paramétricas para os círculos. Então, vamos começar com o círculo C de centro na origem do sistema de coordenadas, 0, 0, e de raio R. Tá? É um círculo que tem a equação cartesiana, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, vamos considerar um ponto desse círculo, um ponto P. Esse ponto P, aliás, esse segmento OP, ele faz com o semi-eixo positivo x um ângulo T. Vamos considerar esse ângulo em radianos, tá? Bom, o que nós queremos é representar, é saber, né, na verdade, como que a gente pode escrever as coordenadas desse ponto x e y, né, em função de um parâmetro, né? Então, aqui nós temos as coordenadas x e y desse ponto P, e nós observamos que o segmento OP, esse segmento aqui e esse segmento aqui, eles formam um triângulo retângulo, né? Então, se a gente considerar esse ângulo T, né, vão ser válidas as relações no triângulo retângulo, ou seja, o cosseno desse ângulo é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa, x e r, né? E o seno desse ângulo é a relação entre o cateto oposto, que é y, e a hipotenusa r, né? Então, são válidas essas duas relações aqui. E aí, a gente pode escrever isso como x igual a r cosseno de t, y igual a r seno de t. Só voltando aqui para quem não entendeu. Então, a gente tem aqui, a gente fez o produto aqui, em cruz, né? Então, nós chegamos em x igual a r cosseno t, y igual a r seno t. Então, essas duas equações aqui, elas descrevem x como função de t e y também como função de t, né? Então, a gente teria aqui duas equações para o círculo, né? Então, nós temos aí as duas funções de t que dão x e y, respectivamente. Bom, se a gente faz esse ângulo T variar de 0 até 2π, ou seja, a gente dá uma volta completa aqui no círculo, né? A gente consegue traçar todo o círculo, né? Vamos ver isso. Então, ó, se eu vou aumentando o valor de t ali no intervalo de 0 a 2π e vou traçando o círculo através dessas equações, tá? Então, o que nós temos aqui é um par de equações paramétricas ou uma parametrização para o círculo centrado na origem e de raio R. O que agora nós vamos explorar é a questão do círculo de centro no ponto O barra, que é um ponto fora da origem, né? E de raio R, ou seja, a gente tem aqui esse círculo que não está centrado na origem do sistema de coordenadas, está centrado aqui nesse ponto que eu chamei de O barra. Então, o centro desse círculo está no ponto x0 e y0. Bom, o que eu quero são as equações paramétricas para esse círculo, né? Porque, dado um ponto P desse círculo, de coordenadas x e y, a gente já sabe que a equação cartesiana para esse círculo seria x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado,
igual a r ao quadrado, né? Então, eu quero saber, né, como que ficam esses pontos, expressões para esse par de coordenadas, x e y. Tá? Então, uma coisa que a gente pode observar é que se a gente pensasse que esse ponto, que é o centro do círculo, é o ponto de origem do sistema de coordenadas x barra e y barra, esse círculo aqui, em relação a esse sistema de coordenadas, x barra, y barra, a gente já saberia como que seriam as equações paramétricas para esse círculo em relação a esse sistema de coordenadas, né? Então, o que a gente vai usar é esse fato conhecido. E vamos... mas o que a gente quer mesmo é saber, né, em relação ao sistema de coordenadas original. Ok? Muito bem. Se a gente for olhar para esse novo sistema de coordenadas, x barra, y barra, o ponto P tem coordenadas x barra e y barra em relação a esse segundo sistema de coordenadas, né? E aí, esse x barra e esse y barra que são descritos com equações paramétricas familiares em relação a esse sistema aqui, já que, em relação a esse sistema, esse círculo está centrado na origem desse segundo sistema de coordenadas. Ok? E aí, a gente teria esse parâmetro, que seria esse ângulo aqui formado pelo segmento O barra P e o semi-eixo positivo O barra X barra. Tá? Então, para a gente fazer essa descrição desse ponto aqui em relação a x e y, a gente vai usar vetores. Então, ó, eu conheço esse vetor O barra, né? Quem que é O barra? Quais são as componentes desse vetor aqui? Bom, esse vetor aqui, ele tem ponto de origem na origem do sistema XY. Então, as componentes dele são as coordenadas do ponto final em relação a esse sistema, ou seja, x0, y0. Tá? Vamos olhar também para um segundo vetor, o vetor O barra P. Né? O barra P, veja que esse vetor aqui é o vetor posição do círculo centrado na origem do segundo sistema de coordenadas. Então, do caso anterior lá, que a gente acabou de falar, a gente sabe quais seriam as coordenadas desse vetor aqui. Tá? A gente vai olhar com mais detalhe. E aí, o que a gente quer é P, né? Em relação ao sistema original. Então, o que nós queremos saber são as componentes desse vetor posição, OP. Tá? Então, a gente obtém OP, escrevendo OP como O barra P. Então, só recapitulando, OP tem componentes x e y. É um vetor com origem no primeiro sistema de coordenadas, x barra, aliás, x e y. Então, as componentes desse vetor vão ser as componentes do ponto final, que no caso é P, x e y. O barra tem coordenadas ou componentes, né, como sendo
as coordenadas do ponto final dele em relação ao sistema XY, que é x0, y0. Agora, o que a gente tem que lembrar são as componentes desse vetor, O barra P. O barra P tem quais coordenadas? Né? Veja que O barra P, a gente sabe que O barra P é o vetor posição de um círculo centrado nesse segundo sistema de coordenadas, né? Na origem desse segundo sistema de coordenadas. Então, em relação a esse segundo sistema de coordenadas, a gente teria x barra igual a r cosseno t e y barra igual a r seno t. Então, O barra P tem componentes r cosseno t mais r seno t. Tá? Então, vamos usar essa equação aqui e substituir essas informações. Ou seja, a gente tem que OP é O barra mais O barra P. Então, se a gente substituir essas informações que a gente descreveu no slide anterior, né, nessa equação, nós vamos chegar... Opa, passei mais rápido demais. A gente vai chegar em xy, que é OP, mais é igual a x0 e y0, que é O barra, mais r cosseno t, r seno t. Tá? Então, a gente chega aí, fazendo alguma manipulação algébrica, nesse par de equações paramétricas. Então, essas são as equações paramétricas para o círculo C, de centro no ponto O barra, que é x0 e y0, e raio R. Tá? Agora, vamos aplicar isso para encontrar uma parametrização para um círculo dado. Então, eu tenho aqui uma equação em termos de x e y, ou seja, uma equação cartesiana para o círculo C. Tá? Então, eu quero encontrar uma parametrização para o círculo. Então, se eu sei, lá do caso anterior, que para encontrar uma parametrização para o círculo, eu preciso conhecer o centro do círculo e o raio do círculo e substituir nessa fórmula, então, o que a gente precisa descobrir é, através dessa equação, quem é o centro do círculo e quem é o raio do círculo, né? Que essa daqui não está na forma reduzida aqui para o círculo, né? Que a gente obteria diretamente essas informações. Então, a gente vai precisar de alguma manipulação algébrica. Então, vamos fazer essa manipulação algébrica. Então, da equação que foi dada, eu só vou mudar a ordem aqui e vou juntar tudo que tem x e tudo que tem y bem pertinho. Tá? Então, essa primeira duplinha aqui, eu vou completar quadrado. E nessa dupla aqui, também eu vou completar quadrado. Tá? É só reconhecer que aqui eu tenho quadrado de x menos 2 vezes x vezes 2. E aqui eu tenho quadrado de y menos 2 vezes y vezes 3. Ou seja, o termo que falta para a gente completar quadrado aqui nessa primeira parte é o quadrado de 2. E aqui seria o quadrado de 3. Então, nós vamos introduzir esse termo, essas parcelas nessa igualdade. Mas, como a gente bem sabe, a gente não pode desequilibrar aí essa expressão, né? Desequilibrar a equação. Então, a gente adiciona e retira. Tá? Então, aqui eu estou adicionando o quadrado de 2 e estou retirando. Estou adicionando o quadrado de 3 e estou retirando. Agora que aqui nessa parte eu tenho um quadrado perfeito, e aqui também eu tenho um quadrado perfeito, então eu vou juntar, né? Eu vou juntar esses termos, e agora
eu vou escrever dessa maneira. Isso daqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui, nessa parcela, eu tenho o quadrado do primeiro, que é y, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo. Ok? Esses termos aqui que foram adicionados, eu vou somar o simétrico deles no outro lado. Então, eu tenho aqui x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 12 mais 4 mais 9. Ou seja, eu tenho x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 25. Então, nessa parte aqui, apareceu, né, a forma da equação cartesiana do círculo centrado fora da origem, tá? Então, a gente pode reconhecer que o centro é o ponto 2, 3, né? E o raio, quem que é? É 5. Então, nesse caso, quais que são as equações paramétricas para esse círculo? É só substituir naquele par de equações paramétricas que a gente obteve lá atrás. Então, x igual a 2 mais 5 cosseno t, y igual a 3 mais 5 seno t. Ok, pessoal? Era isso para essa videoaula. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.